Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, nesse vídeo nós vamos precisar de tudo isso que vocês veem na mesa para prepararmos. Eu não sei o que eu estou a fazer com as mãos, mas ok. Para prepararmos uns deliciosos biscoitos amanteigados, vocês vão amar. É uma receita fácil, uma receita boa. Vocês vão amar mesmo. Primeiro nós vamos precisar de uma vasilha para podermos misturar os produtos. Vamos precisar de um medidor de 250 ml. É opcional, né? Nós podemos usar uma chávena que também está a valer. Vamos precisar de uma espátula. Pode ser espátula, pode ser colher de pau e tá tudo bem. Bom, essa receita eu vou duplicar, mas vocês podem fazer em casa utilizando somente 250 gramas de grama. Mas como eu quero duplicar a receita, vou usar 500 gramas, que são dois pacotes. Vamos precisar também de açúcar em pó. Não se esqueçam, tem de ser sempre açúcar em pó. E farinha de trigo a você escolhe. Eu não gosto muito de usar chiluva porque os biscoitos saem muito leves. Então vamos a isso. Nesta bacia, primeiro eu vou colocar 500 gramas de manteiga. Lembrando que eu estou a duplicar a receita, mas a receita normal é com 250 gramas de manteiga. Eu gosto muito de cortar a manteiga em cubo para facilitar o meu trabalho. Depois eu vou medir 250 ml de açúcar em pó. Se nós estivermos a fazer uma receita, iremos usar a metade, que são 125 ml. Então, é muito importante que seja açúcar em pó, porque assim nós teremos a consistência e o sabor desejado do nosso biscoito, né? Do nosso biscoito amanteigado. Então, não precisa de peneirar nada, é só colocar na bacia e já está. Onde é que podemos encontrar o açúcar em pó? Nesses lugares onde vendem coisas para bolo, é muito comum de encontrar. Eu encontrei uma saqueta, né, a 80 meticais, e você consegue fazer umas 4 receitas normais com essa saqueta, então vale muito a pena. Então, na bacia nós já temos a manteiga. A manteiga pode ser Rama ou pode ser Blonson, mas Blonson ultimamente está muito difícil de encontrar, então é mais fácil optar pela manteiga Rama. Aí eu usei Rama. Nós colocamos o açúcar e a manteiga. E nós vamos, com o auxílio da batedeira, nós vamos misturando esses dois ingredientes até se misturarem. Não é necessário que seja exatamente batedeira. Pode ser colher de pau, mas eu vi que com colher de pau haveria de demorar muito. Então eu preferi usar a batedeira para me ser mais, para poupar mais tempo, nesse caso. Então nós vamos mexendo, uns 2 minutos é suficiente. Nós não precisamos de mexer durante muito tempo, porque a batedeira só está ali para nos ajudar mesmo, para facilitar o nosso trabalho. E depois da mistura estar pronta, eu só vou mexer para poder juntar tudo e não desperdiçar nada. Nós vamos mexendo. Isso é só protocolo, pessoal, não é uma coisa obrigatória, que eu só estou a mexer para poder me facilitar no trabalho. Depois disso, nós vamos acrescentar aqui 4 xícaras de farinha de trigo. Eu disse no início que farinha de trigo eu uso essa porque é mais dura, né? Não é muito leve, assim eu posso dizer. Então, porque eu estou a duplicar a receita, eu vou usar 4 chávenas de 250 ml de farinha de trigo. Mas se você estiver a fazer uma receita normal, não se esqueça que tem de usar somente 2. E vai acrescentando à medida do tempo, né? Porque quando nós fazemos biscoitos, nós devemos acrescentar farinha até o ponto em que o biscoito não grudar mais. Então já acrescentei 2. Agora esta é a terceira chávena. Chávenas bem cheias, não poupem. Então, essa é a terceira chávena. Depois disso, com o auxílio das mãos, agora com as mãos bem lavadas, nós vamos mexer até a massa ficar pronta. Se houver necessidade de nós acrescentarmos mais farinha, devemos acrescentar a farinha, porque nós não podemos levar ao lume, ao forno, uma massa que não está pronta, só porque eu tinha medo de acrescentar farinha. Não, o ponto da massa é até ela não grudar.
Esta massa, ela é um pouquinho diferente, por quê? Porque no início parece que nós enchemos massa. Se vocês forem a ver, eu acho que eu vou mostrar um pouquinho a estrutura da massa no vídeo. E se nós formos a ver, parece uma massa que parece que enchemos farinha. Olha como esfarela. Parece uma massa que nós enchemos farinha, mas na verdade não é isso. Nós devemos continuar a mexer, continuar a mexer, continuar a mexer até dar o ponto. Se for necessário, aqui eu vou acrescentar trigo, porque eu vi que ainda era necessário acrescentar mais trigo. E por aí vai, nós vamos mexendo, mexendo, mexendo até dar o ponto. Aí apareceu rápido, mas eu não levei pouco tempo. Eu continuei amassando até dar o ponto. Então, eu agora mostrei o papel vegetal, que é o papel que eu uso para forrar a minha forma. Mas não é obrigatório que seja papel vegetal. Podes perfeitamente colocar papel A4 e vai dar o mesmo resultado. Eu só coloquei papel vegetal porque eu tenho muito, então estou a usar, né? Estou a aproveitar. Mas pode ser perfeitamente papel A4. Eu tenho aqui a tábua que vai me auxiliar a fazer as minhas formas. Eu coloquei um pouquinho de trigo para não grudar. Então, nós vamos separar um pouquinho da massa. É muito importante que seja numa tábua com um rolo. Se não tiveres uma tábua, que seja num tapete de silicone. O tapete de silicone está por aí 400 meticais, se não me engano. Ou também vocês podem usar uma superfície lisa, uma superfície que dê para trabalhar nela. Não é muito imperioso que seja numa tábua ou no papel de silicone, mas tens de ter um rolo para poder abrir a massa. Agora, quando abres a massa, tu podes colocar numa espessura que queiras. Pode ser uma espessura muito grossa, mas também pode ser uma espessura fina. Não tão fina e não tão grossa. Não tão fina para não queimar rápido e não tão grossa para demorar, cozer, acabar não cozendo lá dentro. Então eu coloco numa espessura mediana, numa espessura média. Esses biscoitos eu estou a fazer para venda. Então, no final do vídeo, eu vou deixar algumas dicas de como é que vocês podem fazer esses biscoitos para venda e quais preços vocês podem utilizar dependendo da zona onde vocês estão. Porque eu não posso estar aqui a dizer os preços taxativos, aí pode ser mais ou pode ser menos. Então, como é que vocês podem embalar esses biscoitos? Eu não sei onde é que eu havia ido, mas ok. Como é que vocês podem embalar esses biscoitos e assim sucessivamente. Eu, como estava a dizer, esses biscoitos aqui é para venda, então eu não tenho de fazer nem muito finos e nem muito grossos para eu poder alcançar a receita que eu quero. E mais tarde, né, eu vou falar por quanto é que está cada produto, cada ingrediente e quantos biscoitos vão sair, e a média, né, de lucro que vocês podem obter em cada cartucho. Eu vendo por cartuchos. Então, voltando, aí eu estou a mostrar o cortador que eu uso. Esse cortador, ele é oval e ele é muito bom, porque eu consigo fazer bons tamanhos e fazer uma boa quantidade. Olha que ele é muito fácil de usar. Nós podemos ter vários tipos de cortadores, mas, por exemplo, se você quer para fazer para vender, tu tens de ter um cortador que não seja nem tão grande, mas também nem tão pequeno. Então, eu encontrei esse e que me ajuda muito. E você também que quer fazer para casa ou que é importante você usar cortador para que os biscoitos fiquem do mesmo tamanho, da mesma forma. Isso dá um aspecto bonito. Então eu mostro aí como é que ficou no cortador. É muito fácil de tirar. É só com a ajuda de uma faca remover os biscoitos e vai repetir esse processo até a massa terminar. Isso leva muito tempo mesmo, mas até a massa terminar. Agora, o assunto dos fornos. Cada um conhece muito bem os seus fornos. Por exemplo, eu uso os meus fornos a 180 graus Celsius, mas há outras pessoas que usam os seus fornos a 150 graus Celsius. Há outras pessoas que usam os seus fornos a 200 graus Celsius. Então, isso depende muito de como é que é seu forno. Então, o que é obrigatório é que o forno seja pré-aquecido e a medida, né, do fogo, você é que sabe, pode ser 200 graus, pode ser a 180 e pode ser a 150. Então, se o meu forno é muito morno, há pessoas que colocam 200. Se o meu forno é bom, há pessoas que colocam 180.
Se o meu forno é muito quente, há pessoas que colocam 150, então isso varia muito. Para mim, usei forno pré-aquecido a 180 graus Celsius e funciona super bem. Você pode ligar embaixo e em cima, mas esses biscoitos não demoram a cozer. Então você deve prestar muita atenção nisso. Por aí 15 a 20 minutos é suficiente para que o biscoito ele fique bom. Há pessoas que gostam de biscoitos dourados, há pessoas que gostam de dourar tipo biscoito, né? Queimar um pouquinho, não fica queimado. Mas há pessoas que gostam daquela crocância toda. Há pessoas que gostam de biscoitos branquinhos. Então isso depende, né? Se eu quiser um pouquinho mais crocante, eu vou deixar um pouquinho mais no forno. E se eu quiser bem branquinho, eu vou tirar antes de dourar. E tão simples quanto isso. Eu já havia feito a primeira parte, então eu coloquei a primeira parte no forno, pré-aquecido a 180 graus. Olha como ficou. E eu enchi duas bandejas dessas. Duas bandejas dessas. No final eu vou dizer quanto é que dá de biscoitos a receita que eu fiz. Então vocês vão deduzir também para metade, que é uma receita. Então eu enchi duas bandejas destas e eu levo ao forno. Aí está o meu forno e eu coloquei a 180 graus em cima e embaixo. E esse botão é de timer, então não interessa lá muito. Então nós vamos aguardar. E depois de um tempo, os biscoitos eles já estão prontos. Olha que eu dourei alguns e deixei outros branquinhos, porque eu gosto de fazer esse mesclado. Há pessoas que gostam e há pessoas que, na verdade, anima muito quando você doura um pouquinho o biscoito. Então você pode controlar se o biscoito ele está cozido a cada momento. Não há problema em abrir o forno e ver os biscoitos. E esses biscoitos têm um aroma muito bom, um cheiro muito bom. Eu acho que qualquer um é convidado para comer de verdade. Então, para decorar esses biscoitos, eu vou usar barra de chocolate e eu vou dividir essa barra de chocolate em cubinhos. Em cubinhos. Eu tenho aí o saco pasteleiro. Eu irei levar os pedacinhos, né, que eu cortei do meu chocolate em barra. Chocolate em barra é chocolate meio amargo. Não é um chocolate doce 100%. Então, eu vou levar o chocolate e eu vou colocar no saco pasteleiro. Essa é uma das formas que você tem de derreter o chocolate. Você pode derreter o chocolate usando banho-maria. Eu dupliquei porque não pode vazar água, vocês. Não pode vazar água. No vídeo em que eu fiz de Roman Creams, eu também ensinei uma forma de derreter o chocolate. Então, esta é uma das formas. Eu coloco no saco pasteleiro. Mas vocês podem ir ver no vídeo anterior para ver como é que eu fiz, né? Talvez assim também pode ser um pouquinho mais fácil. Então, nós vamos colocar numa chávena, na água quente, e vamos esperar derreter. Olha, eu coloco, espero um bocadinho de tempo, e vou apertando para o chocolate derreter. E olha que eu amarrei bem, não posso deixar entrar água, senão o resultado não vai ser igual. Então, depois de um tempo, eu vejo que já está bom e já dá para tirar. Eu vejo que já está bom, eu mexo até ver que está bom para poder usar. Depois disso, eu venho fazendo um corte, venho experimentando para ver se o chocolate sai ou não sai. Eu gosto muito desse método porque ele me ajuda a não gastar muito chocolate. Então, ele já está pronto para usar. Então, depois disso, eu venho fazendo os zigue-zagues tipo flash. Flash faz zigue-zagues? Enfim, eu venho fazendo zigue-zagues nos biscoitos. Eu consigo encontrar todos os biscoitos ali porque eu juntei muito bem os biscoitinhos. Então, depois disso, eu vi que tinha algo que estava a entupir ali, que o chocolate não estava a sair. Então, tive que consertar isso. Mas depois disso, eu continuei a colocar o chocolate nos biscoitos. Primeiro, eu coloquei de forma horizontal
Depois eu vim colocando de forma vertical até encontrar todos os biscoitos. Isso é opcional. Você pode vender sem cobertura de chocolate. Você pode comer sem cobertura de chocolate. E como você também pode cobrir o chocolate da forma que você quiser. Você pode cobrir todo o biscoito, pode fazer zigue-zagues, pode cobrir uma parte. Isso é opcional. Agora, pessoal, uma dica importante. Esses são os meus autocolantes, já vêm com meus números, onde é que pode me encontrar, essas coisas. Bom, eu comprei esses cartuchos para poder embalar os meus biscoitos, porque eu disse que era para venda. Agora é a dica para pessoas que querem vender, né? É importante vocês saberem como vão embalar o seu produto, como vão apresentar ao cliente. E porque eu sei que esses cartuchos, eles vão circular. Por que não colocar um autocolante lá para divulgar mais o meu trabalho? Colocar lá um autocolante para divulgar a minha marca, o que eu faço. E as pessoas acabam gostando, acabam guardando aquilo para elas e um dia elas vão poder te contactar. Então, eu já sei que a receita que eu faço, eu tenho de no máximo 100 quebras, ter 100 biscoitos para eu poder colocar em 10 cartuchos, 10 biscoitos. Perceberam, né? Aí eu contei 10 cartuchos. Eu disse que eu haveria de dizer quantos biscoitos saem, por exemplo, nessa receita saem, malta, 110, 115 biscoitos. Mas eu não conto aquela parte dos 15. Eu quero 100 biscoitos e eu divido 100 biscoitos para colocar em 10 cartuchos. Ou seja, eu vou colocar em cada cartucho 10, 10 e 10. Então eu estou a cortar os meus autocolantes para poder colar nos cartuchos. E ajuda também a fechar, né? O cartucho, para o cartucho não ficar aberto. E eu já colo lá o cartucho e funciona muito. Depois de ter cortado, eu vou preencher os biscoitos. Eu coloco 10. Então eu vou colocar 9 com cobertura e 1 sem cobertura. Depois de ter preenchido todos os cartuchos, é hora de embalar os cartuchos. Então eu organizo o frasco para poder fechar, né? Para poder fechar. E eu tenho que ter a certeza que são 10, mas não é se eu esqueço, se ficam 8, como é que o cliente vai ficar assim? Estão a ver, né? E depois disso, eu aperto bem mesmo, eu fecho, aperto, tiro o autocolante com a minha logo. Ainda não é minha logo definitiva, né? Mas eu queria fazer algo para chamar a atenção. Então essas cores me chamaram muito, muito, muito a atenção. Esse bolo que está no fundo eu também fiz. Então eu aproveitei, publiquei logo tudo. Então, é isso. Depois disso, é só fazer com os restantes cartuchos. Agora, como é que tu podes fazer se tu quiseres vender? Tem um biscoito que eu deixei fora, nem para poder fazer as fotos. Mas esses biscoitos já estão naquela ala dos 15, então eu ia fechar todos os 10. Depois é que eu vou fazer as fotos com aqueles cartuchos, aqueles biscoitos que restam, nem que eu deixo à parte. Então é isso. Se você quiser vender, faça muito bem os cálculos daquilo que você vai precisar. E eu apareci aí. Daquilo que você vai precisar, quanto é que está. E se você for a fazer para vender, quiser fazer entregas, etc., não cobra dinheiro de entregas. Não é para tu não cobrar dinheiro de entregas, porque o dinheiro de entregas faz muita diferença mesmo. Se a pessoa não aceitar, ups, paciência, mas tu não podes desvalorizar o teu trabalho para poder alegrar as outras pessoas. Então é isso, pessoal. Beijo e até a próxima.